Aqueles dias eram de uma angústia que só quem já passou por um vale escuro conhece. O jovem Mateus, de apenas 19 anos, sentia a dor latejar no osso da perna como se fosse um fogo que não se apagava. Os médicos tinham falado com clareza: osteosarcoma, um câncer agressivo, e as chances não eram boas. A família, que sempre servirá ao Senhor na congregação, viu o chão se abrir debaixo dos pés. Mas havia uma coisa que não abalaria: a fé em Deus, o mesmo que ressuscitou Lázaro, que abriu o mar, que sustenta os que nele confiam. Na primeira reunião depois do diagnóstico, o irmão mais velho da igreja, um homem de barba branca e voz firme, levantou as mãos e disse: Irmãos, não é tempo de chorar como os que não têm esperança. Vamos orar. E oraram. Não foi uma oração curta, não foi um pedido tímido. Foi um clamor, como o de Ana no templo, como o de Jesus no Getsêmani. As irmãs choravam, os homens se ajoelhavam, e o nome de Jesus era invocado com uma autoridade que só vem do Espírito. Mateus, mesmo com a dor, sentia uma paz estranha. Algo dentro dele dizia: confia, ele não te desamparará. Os dias seguintes foram de batalha. As quimioterapias deixavam o corpo fraco, mas a alma estava firme. Toda noite, antes de dormir, a mãe lia salmos para ele. O Salmo 91 era o preferido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não temerá o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Mateus repetia aqueles versos como um escudo. E nas reuniões, quando não podia ir, os irmãos iam até ele. Levaram o pão e o vinho da ceia, cantaram hinos baixinho ao seu lado, e sempre oravam. Uma irmã, donzela de cabelo preso, segurou sua mão e disse: Irmão, eu vi em sonho que você estaria de pé, louvando a Deus. Não desanimes. Até que veio o dia da cirurgia. Os médicos tinham marcado a amputação. A família jejuou. Na véspera, o pai de Mateus, um homem simples que trabalhava na roça, reuniu os filhos no quarto e disse: Vamos buscar a Deus como nunca antes. E buscaram. Oraram até altas horas, com lágrimas, com gemidos, com a certeza de que Deus ouve os que clamam com sinceridade. Na manhã seguinte, quando Mateus foi levado para o centro cirúrgico, a mãe não soluçava. Ela apenas dizia: Senhor, faze a tua vontade, mas nós cremos em teu poder. E então aconteceu. O médico, um homem sério que não acreditava em milagres, entrou na sala de espera com um olhar que não era de derrota, mas de espanto. Não sei como, mas os exames mostram que o tumor regressou. Não há mais sinais de câncer. É inexplicável. A mãe caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital. Os irmãos que estavam presentes começaram a louvar a Deus em voz alta, sem vergonha, sem medo. Glória a Deus! Aleluia! Mateus, ainda na maca, sentia o corpo leve, como se uma carga de 1000 quilos tivesse sido tirada de suas costas. Ele olhou para o teto do hospital e sussurrou: Obrigado, Senhor. Eu sabia que tu não me deixarias. Quando voltou para casa, a notícia já tinha se espalhado. A congregação inteira se reuniu para um culto de ação de graças. Não houve sermão longo, não houve palavras bonitas. Só testemunhos. O irmão que tinha sonhado com Mateus de pé contou como Deus lhe mostrou a vitória antes mesmo da batalha. Uma senhora idosa que há anos lutava contra uma doença nos rins, levantou-se e disse: Esse milagre me deu forças para crer pela minha cura também. Se Deus fez por Mateus, fará por mim. E assim, a fé de um jovem se tornou um fogo que acendeu corações. Mateus não escondeu sua história. Nas reuniões de jovens, ele falava do poder da oração. Não é sobre a gente ser forte. É sobre Deus ser fiel. Mesmo quando tudo diz que não tem jeito, ele tem o último palavra. Um rapaz que estava afastado da igreja por causa das drogas, ouviu seu testemunho e voltou. Uma moça que sofria de depressão encontrou esperança. O milagre de Mateus não foi só físico, foi uma semente que Deus usou para trazer muitas almas de volta. Anos se passaram. Mateus hoje é um irmão ativo na congregação, casou-se na obra do Senhor e tem um filho. Toda vez que olha para a perna que deveria ter sido amputada, ele se lembra: Deus não apenas me curou. Ele me escolheu para mostrar que ainda opera milagres. E quando alguém pergunta como ele conseguiu passar por tudo aquilo, ele responde com um sorriso: Não fui eu. Foi Jesus. Ele carrega as nossas cruzes quando não temos mais forças. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil viu a mão de Deus agindo com poder. Não por mérito de homens, não por ritual vazio, mas pela fé simples, pela oração perseverante e pela graça que não falha. Porque o Deus que operou em Mateus é o mesmo que opera hoje em você e em mim, em quem crer. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. E ele responde. Sempre responde. O testemunho de Mateus não parou por aí. Cada vez que ele subia ao púlpito para dar seu relato, o Espírito Santo trabalhava nos corações daqueles que ouviam.
Uma irmã que há anos lutava contra uma doença degenerativa nos ossos, escutou suas palavras e pela primeira vez, sentiu uma certeza profunda: se Deus curou Mateus, Ele pode me curar também. Ela não tinha forças para se levantar, mas naquela noite, enquanto os irmãos oravam por ela, sentiu algo diferente, uma paz que ultrapassava todo entendimento. Não foi uma cura instantânea como a de Mateus, mas pouco a pouco, os exames começaram a mostrar melhora. Os médicos ficaram surpresos. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas ela sabia, era a mão de Deus agindo em resposta à fé. Outro irmão que trabalhava na construção civil sofreu um acidente grave. Uma viga de aço caiu sobre suas costas, deixando-o paralisado da cintura para baixo. Os médicos disseram que nunca mais andaria. Sua esposa, desolada, foi à reunião e ouviu Mateus contar como Deus o havia levantado. Naquela mesma noite, ela reuniu os irmãos em sua casa para orar. Não foi uma só oração nem duas, mas muitas noites de clamor. Até que em uma madrugada, enquanto todos dormiam, o irmão sentiu um formigamento nas pernas. Tentou mover os dedos dos pés e conseguiu. Chorando, acordou a esposa: Deus está me curando. Em poucos meses estava de pé, andando com auxílio, e depois, sem nenhuma ajuda. Hoje ele testemunha: não foi a medicina, não foi a fisioterapia, foi a oração dos santos que subiu como incenso diante de Deus. Mas nem todos os milagres são físicos. Uma jovem que havia se afastado da igreja por causa de uma decepção amorosa, ouvia os relatos de Mateus e sentia o coração pesado. Por que Deus faz milagres para uns e não para mim? Pensava. Até que em uma reunião de oração, uma irmã mais velha se aproximou e disse: Filha, Deus não esqueceu de você. Às vezes, o maior milagre é a paz que Ele dá no meio da dor. Aquela palavra foi como bálsamo. Ela começou a orar não pela mudança das circunstâncias, mas pela mudança do seu coração. E Deus respondeu, não tirando a dor de imediato, mas enchendo-a de uma alegria que não dependia das coisas externas. Hoje ela serve na obra do Senhor, ajudando outras moças que passam pelas mesmas lutas. Mateus, ao ver tantos frutos do seu testemunho, sentia uma responsabilidade ainda maior. Não era só contar o que Deus havia feito, mas viver de maneira que glorificasse aquele que o curara. Ele e sua esposa, Ana, decidiram abrir sua casa para estudos bíblicos. Não eram grandes teólogos, mas sabiam de uma coisa: a palavra de Deus, quando lida com fé, transforma vidas. Em uma dessas noites, um casal que estava à beira da separação foi convidado a participar. O marido, amargurado, não queria nem entrar, mas a esposa insistiu: vamos só desta vez. Enquanto Mateus lia sobre o amor de Cristo pela igreja, Efésios 5:25, o Espírito Santo tocou aquele homem. Ele começou a chorar. Eu não tenho amado minha esposa como Cristo amou a igreja, confessou. Aquela noite marcou o início de uma restauração. Hoje, aquele casal serve juntos na obra, testemunhando que Deus não só cura corpos, mas também relacionamentos quebrados. E os milagres cotidianos? Ah, esses são muitos. Uma irmã, que há anos pedia a Deus por um filho e não conseguia engravidar, ouviu Mateus dizer: Deus não se esquece das nossas lágrimas. Ela e o marido começaram a jejuar e orar com mais fé. 9 meses depois, nasceu um menino saudável. No batizado, ela segurou o bebê nos braços e disse: Este é o meu Mateus, uma prova de que Deus ouve e responde. Outro irmão, desempregado há quase um ano, com dívidas se acumulando, foi à reunião de oração com o coração apertado. Não tinha coragem de pedir ajuda, mas os irmãos, movidos pelo Espírito, oraram por ele. Na semana seguinte, recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado meses antes. Por que demoraram tanto? Perguntou. Seu currículo havia se perdido, mas ontem alguém o encontrou por acaso, responderam. Ele sabia que não era acaso. Era Deus providenciando no tempo certo. E assim, a história de Mateus se multiplicava. Não porque ele era especial, mas porque Deus é fiel. Cada cura, cada restauração, cada resposta de oração era como uma pedra lançada na água, criando ondas que alcançavam mais e mais pessoas. Os jovens da congregação, que antes duvidavam do poder de Deus, agora oravam com fervor. Os mais velhos, que já tinham visto muitos milagres, se alegravam ao ver a nova geração experimentando a mesma fé. E os que ainda não conheciam a Deus, ao ouvirem aqueles relatos, sentiam um chamado. Talvez ele possa fazer algo por mim também. Uma noite, depois de uma reunião onde Mateus mais uma vez compartilhou seu testemunho, um homem se aproximou dele. Era um visitante, alguém que havia entrado na igreja por curiosidade. Com voz trêmula disse: Eu tenho um câncer terminal. Os médicos me deram 3 meses de vida. Não sei se Deus pode me curar, mas se ele curou você, quero tentar. Mateus não prometeu nada. Só disse: Vamos orar.
E oraram. Não uma vez, mas muitas. Semanas se passaram, e o homem voltou, desta vez com um exame na mão. Os médicos não entendem. O tumor diminuiu. Eles disseram que é um caso raro. Mateus sorriu, não é raro para Deus. E assim, a congregação cristã no Brasil continuava vendo a mão do Senhor. Não em grandes espetáculos, não em barulho, mas no silêncio da oração, na fé dos que creem, na fidelidade daquele que nunca muda. Porque Deus não se importa com o tamanho do nosso problema, mas com o tamanho da nossa fé. E quando nós, como Mateus, dizemos, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, Marcos 9:24, ele age. Não sempre da maneira que esperamos, não sempre no tempo que queremos, mas sempre do jeito que é melhor. Hoje, quando Mateus olha para trás, não vê apenas a cura de sua perna. Vê uma vida transformada, uma família abençoada, irmãos fortalecidos e almas ganhas para Cristo. E quando alguém lhe pergunta, como você conseguiu passar por tudo isso? Ele responde com a mesma simplicidade de sempre, não fui eu. Foi Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta crer. Porque no final não se trata de milagres, mas de um Deus que se importa. Não se trata de curas, mas de um Pai que ouve. E enquanto houver um só coração clamando, ele responderá. Como sempre respondeu. Como sempre responderá. Clama a mim, e responder-te-ei. Jeremias 33:3. E ele responde. Sempre responde. A vida de Mateus depois daquele milagre não voltou a ser a mesma, e não era só pela perna que agora andava firme, sem dor, sem a sombra da morte pairando sobre cada passo. Era algo mais profundo. Ele havia experimentado na carne e no espírito, que Deus não é uma ideia distante, um conceito teológico guardado entre as páginas da Bíblia. Deus era real. Tão real quanto o ar que respirava, tão presente quanto a voz dos irmãos cantando os hinos na congregação. E essa certeza mudou tudo. Os médicos, mesmo sem entender, tinham dado alta. Os exames mostravam tecido saudável onde antes havia uma massa agressiva devorando o osso. Isso não tem explicação científica, disseram. Mateus sorria por dentro. Claro que não tem. Porque não foi a ciência que fez. Ele se lembrava das noites em que, sozinho no quarto, a dor era tão forte que as lágrimas molhavam o travesseiro. Nessas horas não havia palavras bonitas, apenas gemidos. Senhor, se for da tua vontade. E Deus ouvirá. Não porque Mateus fosse especial, mas porque Deus é bom. Sempre. A primeira vez que voltou à congregação depois da notícia da cura, os irmãos não precisaram de muitas palavras. Os olhos brilhantes, os abraços apertados, as mãos que se estendiam para tocar sua perna, como se precisassem confirmar com os próprios dedos que aquilo era verdade, falavam por si. Uma irmã mais velha, Dona Maria, a quem ele sempre via orando em silêncio nos cantos do salão, segurou seu rosto entre as mãos e disse, Filho, você é uma prova viva de que Deus ainda faz milagres. Mas lembre-se, o maior milagre não foi a cura do seu corpo, foi a salvação da sua alma. Aquelas palavras ecoaram nele por dias. Porque era verdade. Antes do osteosarcoma, Mateus era daqueles que iam à congregação por hábito, por tradição familiar. Cantava os hinos, ouvia a palavra, mas o coração não estava inteiro ali. A doença o havia arrastado para um lugar onde só restava uma escolha, confiar de verdade ou afundar. E ele escolheu confiar, não de boca, mas de coração. Não por um dia, mas para sempre. Agora, quando abria a Bíblia, as palavras saltavam da página como se fossem escritas só para ele. Quando orava, sentia que Deus não apenas ouvia, mas respondia, às vezes com paz, às vezes com correção, sempre com amor. Um domingo depois do culto, um jovem chamado Lucas, que ele mal conhecia, aproximou-se com o rosto marcado pela preocupação. Irmão Mateus, posso falar com você? Lucas tinha apenas 16 anos, mas carregava nos ombros o peso de um pai alcoólatra e uma mãe doente. Eu ouvi seu testemunho semana passada, e eu também preciso de um milagre. Mateus não ofereceu soluções prontas. Só convidou, vamos orar. E oraram. Não uma vez, mas muitas. Como haviam orado por ele. Semanas depois, Lucas voltou com notícias. A mãe havia melhorado, o pai, depois de anos, havia ido a um culto pela primeira vez. Não está tudo resolvido, disse Lucas, mas eu sinto que Deus está no meio disso. Mateus sorriu. É assim que Deus trabalha. Não com varinhas mágicas, mas com corações dispostos. Não tirando todo o sofrimento de uma vez, mas dando força para suportá-lo. E às vezes, sim, operando curas que a medicina não explica. Mas sempre, sempre, transformando vidas. Porque o Evangelho não é só sobre curas físicas. É sobre almas resgatadas. É sobre o jovem que depois de ver a mão de Deus em sua vida, não consegue mais ficar calado.
Mateus começou a visitar os doentes, a sentar-se ao lado dos que choravam, a levar a palavra aos que estavam desanimados. Não porque fosse obrigado, mas porque o amor de Cristo o constrangia. Uma vez, uma irmã idosa, depois de ouvir sua exortação, segurou sua mão e disse: "Você fala como quem sabe o que é ser tirado do lodo. Deus te usou para me mostrar que Ele não esqueceu de mim." E assim a fé de Mateus se tornava contagiante. Não por palavras bonitas, mas por uma vida que mostrava: Deus é fiel. Até nos vales mais escuros. Até quando a dor parece não ter fim. Até quando as respostas demoram. Ele aprendeu que a oração não é um ritual, mas uma conversa com um Pai que se importa. Que a Bíblia não é um livro antigo, mas a voz viva de Deus falando hoje. Que a congregação não é um lugar para se esconder, mas um corpo onde cada membro é necessário. Certa noite, depois de um culto de oração, um irmão mais velho, irmão João, aproximou-se e disse: "Mateus, você lembra quando estava doente e achava que ninguém entendia sua dor?" Ele assentiu. "Pois é. Agora você é um daqueles que podem entender a dor dos outros. Deus não tirou você do fogo só para te deixar confortável. Ele te tirou para que você pudesse ajudar outros a passar pelo fogo também." Aquilo o marcou. Não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre o reino. Sobre almas. Sobre um Deus que usa vasos quebrados para derramar sua graça. Os anos passaram e Mateus, agora um homem casado e com filhos, ainda conta essa história. Não com orgulho, mas com gratidão. Sua esposa, que ele conheceu na congregação, muitas vezes ouve os filhos pequenos perguntarem: "Pai, como Deus curou sua perna?" E ele se ajoelha ao lado deles, mostra a cicatriz, porque até nos milagres, Deus deixa marcas para nos lembrar, e diz: "Filhos, Deus não só curou minha perna. Ele curou meu coração. E Ele pode curar o de vocês também, se vocês o deixarem. Porque a fé não é herança. Não se passa de pai para filho como um sobrenome. Cada um tem que escolher. E Mateus ora para que seus filhos escolham como ele escolheu crer. Não em um Deus distante, mas em um Pai que desce até nós, que carrega nossas dores, que responde quando clamamos. Que não promete um caminho sem espinhos, mas promete estar conosco em cada espinho. Que não tira todo o sofrimento, mas nos dá paz no meio dele. E assim a história de Mateus se repete. Não porque ele seja especial, mas porque Deus é bom. Sempre. Em cada congregação, em cada cidade, há alguém que está passando pelo vale. E Deus está ali, esperando que um irmão estenda a mão, que uma irmã ore com fé, que a igreja seja realmente igreja, um lugar onde os quebrantados encontram refúgio, onde os doentes encontram esperança, onde os perdidos encontram o caminho. Porque no final não são os milagres que salvam. É Jesus. E Ele ainda salva. Ainda cura. Ainda ouve. Ainda responde. Basta que um coração se volte para Ele em verdade. Basta que alguém como Mateus diga: "Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade." E Deus, fiel como sempre, responderá. Não sempre como esperamos, não sempre quando queremos, mas sempre do jeito que é melhor. Porque Ele é Deus. E Ele é bom. Sempre.